vocês? Vamos lá começar a nossa aula dessa semana? Semana passada eu falei para vocês sobre o Simple Past, o passado simples. Eu mandei uma aula para vocês através do computador, né, o PowerPoint, só que eu acho que ficou um pouquinho embolada. E aí hoje eu vou estar explicando ela um pouco melhor para vocês, ok? Falei para vocês o que é o Simple Past, passado simples, para falarmos de ações que começaram e terminaram no passado, ficou por lá. Por exemplo, quando eu falo, eu comi sorvete ontem. O ato de comer sorvete aconteceu ontem e acabou ontem mesmo. Eu comprei um carro ano passado. A ação de comprar um carro aconteceu ano passado e ficou por lá mesmo, ok? Então, isso é o passado simples. O passado simples, ele divide os verbos em regulares e irregulares. Os verbos regulares terminam em ed. Nós acrescentamos nos verbos a partícula ed. Para verbos que terminam em y e antes do y tem uma consoante, eu tiro o y e acrescento ied. Por exemplo, olha aqui para o quadro. Se eu tenho o verbo talk, falar. Se eu quiser colocar no passado, eu vou acrescentar ed. Talked, falei, falamos, falou, ok? Agora eu vou colocar aqui o verbo, study, estudar. O verbo study, ele termina em y. Antes do y tem uma consoante. Para colocá-lo no passado, eu tiro o y e acrescento ied, ó. Beleza? Agora, olha esse verbo aqui, play. O verbo play também termina em y, mas antes do y tem uma vogal. Quando terminar em y e antes tiver uma vogal, segue a regra geral. Acrescenta somente ed. Ok? Tudo bem? Ótimo. Continuando. Para verbos que são curtinhos, verbo parar. Ele é um verbo curtinho. E ele é CVC. Como assim, professora? Consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer quando isso acontecer? Para colocá-lo no passado, eu vou repetir a última consoante e depois eu vou acrescentar ed. Ok? Stopped. Parou, parei, paramos. Ok? Beleza. Falamos das regras gerais dos verbos regulares. Lembrando que verbos regulares seguem essas regras e os verbos irregulares, eles não seguem essas regras. Nós temos uma tabela com 151 verbos. É só vocês jogarem no Google tabela de verbos irregulares em inglês. E aí vocês irão achar. Vou colocar alguns exemplos aqui. A tabela, ela é dividida assim, ó. A tabela que vocês irão encontrar no Google, geralmente ela é assim, ó. Verbo no presente, simple past, past participle e a tradução. Essa coluna do past participle nós não iremos utilizar, ok? Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Verbo no presente, eat. Verbo no presente, go. Verbo eat, comer. Verbo go, ir, vai. Quando eu coloco esses verbos no passado, eles ficam assim, ó. Ate e o go vira went. Esses verbos são chamados de irregulares porque eles não seguem a regrinha dos verbos regulares. Eles não são acrescidos de ed. Olha como eles mudam totalmente, ok? Professora, como é que eu vou saber se os verbos são regulares ou irregulares? Tem que decorar a tabela? Não, vocês não precisam decorar a tabela. Somente quem faz curso de inglês e começa a aprofundar os estudos que precisa decorar aquela tabela, mas nem tudo. A gente vai saber se um verbo é regular porque ele não estará na tabela. Por exemplo, a tabela é em ordem alfabética. Se vocês procurarem o verbo love, amar, vocês não irão achar na tabela porque ele é um verbo regular. Então, se o verbo não está na tabela, é porque ele vai ser acrescido de ed, ok? Então, vamos continuar aqui agora.
Eu ensinei para vocês transformarem, como transformamos as frases para negativa e para interrogativa. Eu coloquei aqui a frase He watched TV yesterday. Ele assistiu TV ontem. Quero passar essa frase para negativa e para interrogativa. Antes de mais nada, para passar a frase para interrogativa e para negativa, tiro o ED, ok? E aí a gente vai usar um auxiliar chamado did. Ó, vou botar ele aqui em cima. Did. Did na pergunta, did not na negativa. Mas sempre que colocarmos na negativa e na interrogativa, a frase ela vem para o presente. Ou seja, a gente tira o ED. Então vamos lá colocar na negativa, ó. He. Negativa eu uso did not. E o verbo agora sem ED. Watch TV e repito a frase. Olha aqui o verbo sem ED, ok? Eu poderia casar o did not e ele iria viraria didn't, ok? Então eu poderia escrever a frase He didn't watch TV, certo? Beleza. Interrogativa, o verbo continua sem ED. Uso o auxiliar did na frente. Did e repito a frase com o verbo sem ED. Did he watch TV yesterday? Não posso esquecer do ponto de interrogação, certo? Agora aqui embaixo eu coloquei para vocês um exemplo com o verbo irregular. Esse verbo irregular é o bought. Bought, se vocês olharem na tabela, é o passado do verbo buy. O que significa buy? Comprar, tá? Então, sempre que formos passar para negativa e para interrogativa, o verbo precisa voltar para o presente. Então, a gente não pode usar o bought. A gente vai ter que usar buy. Então, vamos lá. Negativa. Negativa, o que eu uso? Did not. E o verbo tem que ficar no presente. Então, ó. They did not buy e repita a frase. A car last year. Agora, se eu quiser colocar na interrogativa. Vamos lá, interrogativa. O que eu uso no início? Auxiliar did. Repito a frase. E o verbo continua no presente. Did they buy? E repito a frase. Aqui em cima, ao invés de escrever did not, eu poderia escrever didn't. Ok? Vou sair aqui da frente para vocês darem um print, se vocês quiserem, aí para anotar no caderno, para vocês não esquecerem. Tá tudo aí para vocês certinho, ok? Beleza. E assim nós fizemos a revisão do assunto que nós vimos na aula passada. Temos a folhinha de hoje com uma interpretação de texto e depois algumas questões do Simple Past. Finalizei com vocês as correções do livro que eu já havia passado. A folhinha de hoje, vou postar a correção no nosso grupo, vou mandar por e-mail para quem me retornar as atividades prontas via e-mail. E semana que vem eu já vou começar aquele livro do segundo bimestre, tá bom? Então, ó, bons estudos para vocês e até a próxima.